Hoje começou a circular a notícia de lockdown aqui em Ribeirão Preto. Eu tenho meu mestrado em saúde na comunidade, aqui pela Medicina Social da USP, então eu espero poder colaborar, nem que seja um pouquinho, com essa discussão toda, tá? Lockdown é uma medida forte, uma medida incisiva, importante, mas que deveria ter sido adotada lá no começo. Por quê? Com poucos casos, uma medida mais agressiva dessa de 15, 20 dias, talvez até 40, hoje a nossa situação seria completamente diferente. Teríamos muito menos casos, muito menos óbitos, a curva já estaria caindo e o comércio já estaria reabrindo normalmente as suas atividades, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que testar todo mundo, testar em massa. Para quê? Para a gente ter números. Em cima desses números, ter um plano estratégico de verdade para poder ir reabrindo o comércio e não ficar nesse abre e fecha que só irrita as pessoas. As pessoas ficam perdidas sem saber, poxa, quando é que as coisas vão reabrir, como é que a coisa vai funcionar. Então você precisa de números, você precisa de estudos, ou seja, testar as pessoas em massa para você ter esses números e poder assim traçar um plano estratégico efetivo. Você precisa isolar essas pessoas que estão doentes e monitorar os casos, tá? Então isso é importante para a gente acompanhar os números. Outra proposta, falaram sobre a questão do hospital de campanha e tudo mais. Talvez seja uma medida interessante, talvez isso possa estar sendo pensado pela secretaria e tudo mais. É uma coisa de um gasto muito alto, são 10, 20 milhões já pensados aqui do orçamento. É um gasto elevado e que demora muito tempo para ficar pronto. Então isso, se fosse uma estratégia, já também deveria ter começado há um bom tempo. Então, o que sobra de estratégia, Arthur? Bom, fora o que eu já falei, de testar as pessoas em massa, monitorar e isolar quem está com caso confirmado, seria a gente expandir o número de leitos em UTI. A gente sabe que a gente tem um número fixo, não é um número tão grande assim quanto as pessoas pensam. Então, essa taxa de ocupação, conforme ela for aumentando, você tem que ir aumentando o número de leitos de outros casos que tem nos hospitais para que você possa permitir para que pacientes com Covid possam ser atendidos. Então, essa é uma outra estratégia. Eu vi que o Centro de Convenções do Hospital das Clínicas é um local onde poderia ser instalado por exemplo, hospital de campanha. Então essa é outra estratégia interessante, tá? Então nesse momento de muita confusão, circulação de muita fake news e tudo mais, eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho aqui. Então recapitulando, lockdown já deveria ter sido feito lá no começo. Tem que testar muito mais gente, tem que monitorar esses casos, continuar fazendo estudos para a gente ver se está caindo, se a curva está crescendo, como é que está isso daí para poder traçar um plano, para ter clareza para a população entender o que está acontecendo, quando que as coisas vão reabrir. Então, e a questão do hospital de campanha, que pode ser expandido o número de leitos, mas a gente sabe que esse é um número finito, em que em algum momento talvez seja necessária uma estratégia como, por exemplo, usar o centro de convenções do HC para utilizar lá os leitos, colocar respiradores e aumentar a equipe de atendimento. Tá bom? Espero ter colaborado, contribuído pelo menos um pouquinho. Se gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí, curte, comenta o que você acha disso que eu te falei. E se você concorda com o que eu falei, compartilhe para chegar a mais pessoas. Tá legal? Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.